Se você sair de férias por 15 dias, sua clínica continua funcionando normal? Ou quando você voltar, vai ter uma enxurrada de problemas com clientes, com funcionários e vendo o seu faturamento despencar? A maioria dos donos de clínica veterinária se vê presos no próprio negócio. Trabalham muitas horas, 10, 12 horas, e não conseguem ter um tempo livre, ter um descanso, porque sabem que se eles saírem da linha de frente, o negócio vai desandar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que separa uma clínica veterinária que depende do dono para tudo e uma que funciona de verdade e como sair dessa armadilha. Mas antes de eu entrar no passo a passo, deixa eu te falar uma coisa importante que talvez você ainda não tenha pensado. Uma clínica que depende do dono para tudo, ela vale bem menos no mercado. Se uma empresa chegar, como tem sido muito comum no nosso mercado, para querer comprar a sua clínica, e ela perceber que ela depende de você para tudo, que se você não tiver na linha de frente, a clínica desmonta, essa clínica vale muito menos. Então, até como uma oportunidade de negócio, isso é algo que você precisa resolver para ter uma empresa mais saudável. Então, vamos lá trilhar esse caminho junto para que a empresa não seja dependente de você para tudo. O primeiro passo que você vai dar é trabalhar para estabelecer uma cultura na sua empresa. É aquele negócio lá que a gente vê muito bonitinho de missão, visão e valores, mas aplicado realmente à prática. A gente precisa ter um conjunto de comportamentos esperados na nossa empresa e aqueles que a gente não tolera. E você vai, desde o processo seletivo, procurar isso e fazer com que você tenha contratadas pessoas que estão alinhadas aos seus valores. Então, se você tem um valor, por exemplo, muito importante de amor aos animais e às pessoas, você não quer contratar alguém que só ame os animais, que aliás já é algo muito bom, mas que também seja muito cuidadoso com as pessoas. Isso precisa estar lá no seu processo seletivo e você vai procurar pessoas assim para trabalhar com você. A gente mesmo, quando conduz processos seletivos, a gente coloca algumas perguntas dentro do processo seletivo para verificar esse valor, para ver se a pessoa ela realmente gosta de animais, mas se ela tem um jeito para tratar outras pessoas, afinal ela vai conviver com outros colegas de equipe, ela vai ter que vender, ela vai ter que tratar bem o cliente, e se ela não tem esse tato para cuidar de pessoas, ela não vai funcionar bem trabalhando para a gente. Então é isso que a gente tem que procurar. E se tiver pessoas desalinhadas a esse valor na sua empresa, não vai funcionar, porque elas não vão atender tão bem quanto você. Então você tem que pensar para fazer isso, quais são os seus valores fundamentais que você não abre mão, que são inegociáveis. E que se você tivesse uma equipe com esses valores, como seria bom? Então, ótimo, você viu que seria bom e vamos fazer isso de propósito. E eu posso te falar, isso funciona muito bem na prática. A gente tem aplicado isso nas clínicas que a gente atende em consultoria e a gente começa a ter uma equipe muito mais unida, melhora o clima de trabalho, melhora o atendimento ao cliente e melhora até o faturamento. Porque uma equipe trabalhando feliz, trabalhando alinhada, é claro que vai atender o cliente muito melhor e vai ter capacidade de vender muito mais. Então, como eu falei, isso tem que ser visto lá desde o processo seletivo. Quando você for contratar essas pessoas, você tem que contratar muito bem, determinando qual o perfil que você quer para a vaga, e não contratando só por indicação, pede indicação para outro funcionário ou simplesmente para outro colega veterinário e não faz o processo seletivo bem estruturado. Isso não vai dar certo. Eu vejo as clínicas errando tremendamente nisso. A gente teve um caso recente que a gente atendeu em consultoria, que a gente teve um problema grande com o recepcionista. Recepcionista que não era nada engajada, era uma funcionária muito acomodada e acabou tendo alguns problemas e ela foi demitida da empresa. Na hora de trazer uma nova recepcionista, eu conversei muito com a veterinária dona da clínica para a gente fazer um processo seletivo muito bem criterioso, muito bem estruturado. E adivinha o resultado? Deu super certo. Hoje ela tem uma recepcionista super eficiente, super simpática, super agradável e que não dá trabalho para ela, não dá problema, mas que ajuda muito a atingir os objetivos da empresa. Segundo passo importante para que você tenha uma empresa independente da sua presença: treinar a equipe. A sua empresa precisa ter uma rotina de treinamentos. Se a gente não treinar, de fato a gente não vai ter pessoas boas. Todo mundo reclama que no mercado hoje está difícil, que existe uma crise de mão de obra,
Isso é verdade. E não dá para a gente esperar que vai vir do mercado pessoas muito prontas, porque essas pessoas muito boas já vão estar empregadas e talvez serão pessoas mais caras. Se a gente puder pagar para contratar essas pessoas, ótimo. Mas muitas vezes esse não é o caso. E às vezes essas pessoas mais bem preparadas, elas vão vir com alguns vícios de comportamento e talvez não se enquadrem na sua cultura. Então o que você vai fazer? Lá no processo seletivo, você vai contratar muito bem alguém alinhado à sua cultura. E depois disso, você vai treinar. E aqui não é só a parte técnica, protocolos, contenção de animais, a parte do dia a dia, tirar sangue, saber os principais exames para recomendar, mas muito mais a parte comercial e de atendimento ao cliente. Isso eu vejo que é muito pouco feito. Não existe um bom treinamento para se passar como vai ser feito um lembrete de vacina, como um veterinário vai oferecer uma cirurgia, vai oferecer um check-up. Isso quase não é feito. E você precisa fazer isso então para funcionar, para você ter uma equipe boa. Você tem que ter uma agenda de treinamentos. Aproveita, já sai desse vídeo com essa agenda montada para os próximos meses. O que você quer que a sua equipe desenvolva? Faça um planejamento para isso, fecha a agenda, não permite que nesse horário se coloque atendimento, se coloque cirurgia, mas coloca esse horário como sagrado para treinar a sua equipe, para que ela se aprimore, especialmente nessa parte de atendimento ao cliente. Terceiro passo, e aqui o mais importante de todos, é formar líderes intermediários. Se tudo depende de você, toda decisão tem que passar por você, infelizmente você não vai conseguir ter uma empresa que seja independente da sua presença. Você está centralizando tudo. Então você precisa ter outras pessoas como tomadores de decisão e você precisa capacitá-las para isso. Talvez não vai funcionar se você pegou alguém que é muito bom na parte técnica e botou essa pessoa para ser líder. Às vezes ela não foi preparada para ser líder. Talvez você possa prepará-la também, isso seja algo bom. Mas você precisa então formar líderes internos. Talvez trazer de fora um líder interno, contratar um gerente, contratar um veterinário mais experiente para gerenciar os seus outros veterinários. Mas isso é muito importante, para que essa pessoa tenha autonomia, você delegue essa autoridade. Esse é um problema muito grande que eu vejo nas clínicas. Às vezes essa autoridade não está clara. Falar assim, pessoal, esse aqui é o líder. Isso, todos esses assuntos você tem que resolver com ele. Não tragam para mim. Porque um grande problema é o bypass, que é passar diretamente do líder e vem direto para mim como o gestor ali, o diretor, o dono da empresa. Então, se eu coloquei um líder intermediário, eu não posso passar por cima dele. Seja eu dando ordens ali, dando orientações diretas aos funcionários, seja os funcionários vindo diretamente falar comigo. Então, eu coloquei essa pessoa ali para resolver e ela vai resolver. A hora que ela estiver bem treinada, bem capacitada, ela pode ter uma meta, pode ter uma remuneração variável por resultado, aí vai funcionar super bem. Porque aí você vai ver, existem várias pessoas cuidando da empresa, não é só você. Então, com várias pessoas cuidando, é claro que o negócio tem muito mais chance de dar certo. Se é só você cuidando e se você não cuida, o negócio desmorona, é claro que vai ficar muito pesado, você vai ficar cansado, vai ficar estressado e aí você vai chegar uma hora que não vai aguentar, vai querer desistir, vai achar que não vale a pena. Mas vale a pena sim se você trilhar esses passos que eu passei para você nesse vídeo. E para te animar, eu te dou um exemplo rápido que a gente viu em consultoria. Uma dona de clínica veterinária que era em cidade pequena, tinha tudo para a clínica ser totalmente dependente dela, só que ela precisava cuidar dos filhos, ela tem 2 filhos pequenos. Então, depois de uma experiência muito negativa com 3 veterinários que tinham trabalhado com ela e deram bastante problema, aí a gente resolveu parar tudo e falar, vamos fazer um processo seletivo bem estruturado. Então a gente fez, listou tudo que a gente queria, tudo que a gente esperava na veterinária, como que a gente ia desenvolver essa pessoa, e aí a gente conseguiu uma pessoa boa, que era mais jovem, não tinha tanta bagagem ainda, mas a gente foi capacitado. Com o tempo, ela foi melhorando, foi se aprimorando e hoje se tornou uma veterinária muito boa, muito bem capacitada. E o melhor de tudo, hoje os clientes gostam muito dela e a dona da clínica está muito mais livre para poder cuidar dos filhos, para ter tempo livre
e não ter tudo dependente dela. Então esse é o resultado quando a gente faz isso de forma estruturada, e eu teria muitos outros exemplos para te contar, mas contei esse só para que você se motive a colocar isso em prática. Então deixa eu ser honesto aqui com você. O objetivo não é ganhar dinheiro dormindo ou abandonar a clínica. Eu sei que você tem a clínica porque você gosta, porque esse negócio faz parte da sua vida, mas ele não pode te desgastar desse jeito. Você precisa construir um negócio sólido que não dependa totalmente de você, senão você vai estar sempre cansado. Então veja aí na sua empresa o que está faltando, o que você precisa resolver. E sai desse vídeo com um plano de ação para você resolver esses problemas de uma vez por todas. E se você precisar de ajuda nesse processo, a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar em contato com a nossa equipe e saber como o nosso serviço de consultoria vai acelerar esse processo. E aliás, um dos motivos para tudo isso não funcionar é quando você pede algo para a equipe e ela não faz, não segue ou faz por um tempo e para. E eu abordei esse problema numa aula bem completa que está disponível para você aqui no YouTube e eu deixei como próximo vídeo para você assistir.